Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa última aula e o nosso último pilar de marketing estratégico. Estratégia 20 em 100, 20 pilares avassaladores de marketing digital puramente estratégico. Nessa aula de despedida e convite para continuar aderindo ao curso e vendo as atualizações e enriquecimento de conteúdos, a gente vai abordar o tema de game marketing e gamificação e o que implica esse mercado de jogos. A verdade é que o mercado de jogos avançou consideravelmente nos últimos anos, uma vez que tem equipes e patrocinadores investindo cada vez mais nesse ramo. Hoje, premiações de redes de jogos como, por exemplo, League of Legends, Dota, empresas como, por exemplo, Kabum, já são patrocinadoras de equipes desses jogos, né? E até times de futebol como o Flamengo tem a própria equipe. Enfim, é uma cultura muito ampla e diversificada de um público que está em contato constante com a tecnologia, em contato constante com não somente com jogos, mas com programas, com a própria área de marketing digital também. Enfim, são pessoas que estão constantemente na rede mundial de computadores. E é um público que tem uma adesão muito facilitada em relação a divulgar um determinado tipo de produto, se isso estiver atrelado ao jogo que o usuário estiver jogando, dentre outras formas de vínculo, né? Então, se você tem um esporte e você pode fazer publicidade desse esporte, é algo que você tem a ganhar, né? A gente vê quanto que custa um patrocínio de um jogador de futebol. Hoje, os jogadores modernos são jogadores de videogames, são jogadores que estão conectados à rede. Então, é interessante considerar como marketing de jogos também qualquer personagem que esteja jogando um determinado jogo online e tem uma visibilidade considerável. É uma oportunidade de estar mostrando a sua empresa, mostrando o seu projeto, mostrando o seu trabalho e, consequentemente, tendo a captação de clientela também, de leads, de visualização para um site, para uma empresa, para aumentar o tráfego, bem como outras propostas nesse sentido. Falando mais especificamente sobre gamificação, gamificação é o ato de abstrair uma empresa, né? Poder trazer essa questão comercial para um lado de jogo, de simulação principalmente. Então, você tem jogos como Flight Simulator que são praticamente a retirada do brevet, né? Aquela licença para dirigir aviões. Você tem simuladores de Fórmula 1 que são super rigorosos em torno de controle, marcha, tudo aquilo que realmente tem o carro físico, né? E gerenciadores de futebol, jogos de restaurante, jogos de diversos tipos, né? E muitas vezes o desenvolvimento desses jogos não é algo muito complexo, e muitas vezes nem depende de código, né? Dá para fazer jogos sem precisar de entender de desenvolvimento, porque já tem engines. Engines são mecanismos que já fornecem uma estrutura praticamente pronta para você desenvolver um jogo. Uma das mais famosas que tem, né, uma bem conhecida, é o RPG Maker, que é esse daqui, né, que eu estou apresentando agora para você. Você não precisa muitas vezes fazer um jogo complexo, mas só de você poder dizer que a sua empresa possui um jogo é algo que tem alto valor agregado, né? Assim como dizer, olha, minha empresa possui um aplicativo, minha empresa possui um jogo, é algo que, olha, isso é diferente, né? E nós temos um público muito diversificado e principalmente centrado em jovens que gastam um tempo considerável, né, do dia utilizando jogos eletrônicos e interagindo.
com certos cenários. E se esse cenário aqui envolve o seu negócio, você está trazendo um novo tipo de experiência para o seu cliente, certo? E para produzir jogo, a gente tem a necessidade de muito recurso, mas não quer dizer que você precisa também de recursos extremamente avançados, né? Para produzir jogos, a gente está falando do mercado de esportes, né? Que é um mercado que vale a pena investir, fazer algum tipo de interação da sua empresa, né, com o público que joga, né? Utiliza esse tipo de entretenimento. Mas tem a gamificação, que é esse ato de transcrever o mundo real para o mundo dos jogos. E a indústria de jogos também é extremamente rentável. Um estúdio de jogo, né, com o Blizzard, por exemplo, o preço de compra. Esse estúdio, salvo engano, foi comprado por 69 bilhões de reais. Isso dá mais de 350 milhões de reais. É muito dinheiro que é desprendido para um estúdio de jogo, né? É porque isso tem mercado. O mercado de animação também é um mercado muito forte. Então, a partir do momento que você trabalha com jogos ou então com marketing envolvendo jogo, você ganha acesso a um nível de animação e de mídia muito forte, né? A user interface, a interface do usuário de jogos, ela é muito rica, porque não tem como você falar de um jogo que não tenha uma interação gráfica, né? Uma interação visual direta com o usuário. Então você pode ter um site simples, com texto, mas um jogo é difícil de funcionar só com texto, né? E tem muitos recursos, né? Você tem possibilidade de estar fazendo propaganda em redes de jogos, mas ficar sempre atento àquela questão de aquisição de usuários, seguidores falsos, né? Que não são verdadeiros. E utilizar da simulação dos jogos, né? Você organizar a sua empresa em torno de um jogo, isso pode trazer muito retorno. Tem jogo de restaurante, por exemplo, que muda a dinâmica de atendimento. Se você tem uma simulação de como que o seu restaurante está funcionando, onde que o garçom está indo e entregando, onde que a moto está indo e entregando o delivery, você toma outra visibilidade em torno do negócio. Então o jogo não é apenas para se divertir. Jogo é algo que serve perfeitamente para administrar uma empresa, para monitorar o que está acontecendo. Então o jogo de estratégia é muito bom para quem trabalha com uma cidade, tem que gerenciar uma prefeitura e tem que saber onde que eu vou construir uma casa, onde que eu vou construir um transporte público, onde que eu vou construir um hospital. Você vê um mapa de um jogo que é uma cidade, é completamente diferente de você ver uma prefeitura que não consegue visualizar isso. E aí você pode não necessariamente fazer um jogo, mas pegar a riqueza de detalhe de um jogo e transferir para um site, transferir para uma proposta e fazer coisas mais avançadas, né? Uma campanha de marketing de um jogo que você pode estar criando, que não precisa necessariamente ser complexo, pode estar fazendo o seu usuário comprar o produto, né? Chegar numa call to action de comprar um produto. Em breve vai ter provavelmente um jogo olha, eu quero baixar o jogo do McDonald's, e aí se eu vencer no jogo eu posso receber um ticket do hambúrguer, um kit promocional ou algo do tipo, ou então necessariamente por ali mesmo já fazer um delivery com algum tipo de desconto. Então, né, ter mais vontade de consumir o produto simplesmente porque pode compartilhar o jogo. Isso é uma mídia a mais, isso é uma possibilidade a mais, um mar aberto de clientela que está disposta muitas vezes não somente a se entreter do ponto de vista de jogabilidade, mas também de falar bem da sua empresa, simplesmente porque ela possui um jogo, beleza? Aqui tem um outro jogo aqui que é um jogo que eu gosto muito, um jogo online baseado em texto, né?
Se alguém quiser utilizar minha referência aqui, ó, né, o meu código de acesso, fica à vontade. Eu vou deixar, né, o meu cadastro aí, se vocês quiserem se cadastrar e jogar o jogo. Mas é um jogo bem simples, né, de administração de fazenda, administração de mineração, jogo de administração de lutas e batalhas, enfim, é um mundo de fantasia que existe aqui dentro, né? Mas você está presente com uma quantidade grande de jogadores, né? Às vezes tem jogo que você está diante de uma sala de 5.000 pessoas, tem outros jogos que você tem a visibilidade de milhões de pessoas, né? A premiação do League of Legends, por exemplo, é mais de R$1 milhão para cada jogador da equipe que joga esse jogo. Você pode ter certeza que uma memória RAM que patrocina uma equipe dessa está vendendo muito por causa disso. Você pode ter certeza que um processador que está patrocinando está vendendo muito mais por causa disso também. Então, é um esporte, né? A TI virou um esporte atualmente. Então, os novos jogadores, né, são desenvolvedores. E a gente está inserido nesse mercado também porque somos estrategistas digitais. Beleza? Então, esse aí foi a gamificação e o game marketing. E a gente também viu aqui, ó, que é um mercado que circula muita coisa, né? Bom, agradeço imensamente a você que chegou a ter essa parte do curso, que você pegue o seu certificado e vá com mais segurança em torno de atendimentos e análise de requisitos, e que você tenha entendido também que foi uma jornada um pouco cansativa, visto a quantidade de ramos e tópicos, né, que a gente abordou durante esse curso. Vai ser feito um melhoramento contínuo dele, né, à medida do possível, sendo colocado mais recursos, sendo colocado mais estruturas, mais dicas, talvez exercícios também vão ser melhorados, inseridos, mas o principal mesmo é a certeza de que você se pegou todas as aulas, se assistiu às mais de 6 horas de aula de conteúdo, se você de fato aprendeu a ter uma visão diferenciada em relação ao que é estratégia de marketing digital. São muitas abordagens, obviamente a gente não precisa implementar todas, mas somente de saber coloca a gente realmente em um patamar diferenciado de profissional de marketing digital e de estratégia real, né, perante os nossos clientes ou o seu empreendimento. Vocês têm o meu contato, podem entrar em contato para esclarecer qualquer dúvida, né, dar sugestão. É um produto que eu espero melhorar à medida que o tempo passa, né? E é muito enriquecedor ter a opinião, né, uma crítica válida dos alunos. Você é o meu cliente aqui, né? Foi o meu cliente aqui, ainda é meu cliente, vai continuar sendo meu cliente. Tem outros cursos também que estão por vir aí, não necessariamente na área de marketing, né? Tem trabalho também com desenvolvimento. E é isso. Um grande abraço para você, meu caríssimo aluno, aluna. Espero que você tenha gostado. Faça jus ao seu certificado, estude e volte tanto quanto achar necessário, e boas análises, boas implementações, ótimas campanhas e parabéns pela sua nova skill estratégica de marketing digital 20 em 100, que você agora certamente domina 20 pilares avassaladores. Um grande abraço, tchau, tchau.